Você já se perguntou o que é realmente necessário para o profissional se tornar um bom analista ou cientista de dados no mundo de hoje? Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas tem uma ideia equivocada sobre esse assunto. Então nesse vídeo a gente vai principalmente responder a pergunta: qualquer pessoa consegue se tornar um analista de dados no mundo que a gente está hoje? E além disso, quais são as habilidades principais que essa pessoa precisa desenvolver? Se você chegou agora, se inscreva no canal, que é de graça. Meu nome é Danilo, esse aqui é o Carreira Analítica e aqui semanalmente eu trago dicas e assuntos que vocês podem inclusive colocar aí nos comentários que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente e consequentemente pessoalmente. Sem enrolação, vamos falar então sobre alguns mitos primeiro. O primeiro mito e o principal deles para a área de dados que eu vejo muita gente inclusive entra em contato comigo e uma das perguntas principais é: eu preciso ter feito engenharia ou alguma formação na área de exatas? E a resposta é não, isso é um mito. Inclusive, grande parte dos profissionais que realmente foram para frente alcançaram resultados assim excelentes em empresas gigantescas no mundo de hoje, tiveram formações muitas vezes aleatórias, muita gente sem formação, muita gente. Conheço um cara que fez veterinária, uma menina que alcançou assim um cargo super alto numa internacional, relações internacionais. Então assim, não tem nada a ver com a formação da pessoa. Inclusive, a formação é uma coisa que pode te ajudar ali no início da carreira, como porta de entrada, mas depois disso faz muita pouca diferença para o analista de dados. Inclusive, eu te incentivo, você que está querendo entrar na área e não tem uma formação ainda, claro que depende de caso a caso, mas o que eu te recomendo é realmente considerar um caminho sem uma formação. No mundo que a gente está hoje, o acesso à informação está cada vez mais fácil. Tem muita formação aí online que você consegue fazer muito mais barata, que você vai gastar muito menos tempo e dinheiro que uma formação essas formações de 5, 6 anos, que geralmente você vai perder aí tempo e dinheiro e aí você não vai utilizar nada daquilo. Eu passei por isso, inclusive, eu fiz engenharia elétrica, foram 6 anos e hoje eu não uso nada, na verdade nem lembro de nada da minha formação. Me ajudou como porta de entrada, como eu comentei aqui, mas no mundo de hoje eu vejo muita gente dando passos muito mais rápidos ali, sem essa formação, sem esse requisito. E aí a parte de aptidão, inclusive para a pessoa inclusive que entra na engenharia, numa engenharia mais complicada, a gente tem aquele aprendizado na hora que a gente entra, que a gente antes de entrar a gente tem a impressão que a gente é muito bom com exatas, porque as exatas ali do ensino médio geralmente são mais fáceis ali do que uma formação voltada para a área de exatas. E aí todo profissional que entra numa formação mais complexa, tem gente que é meio fora da curva. É importante ressaltar que sim, matemática, principalmente a estatística, que é justamente a parte da matemática que estuda os dados, que te ajuda a analisar os dados, a entender comportamentos de um grupo maior de dados e trazer conclusões relacionadas a isso. Isso é amplamente utilizado na área de dados, mas isso não justifica que uma pessoa não siga o seu sonho na hora de entrar na área de dados. Por quê? Porque o tanto que você utiliza no dia a dia é muito menor do que você imagina. Quando a gente está no ensino médio, a gente geralmente aprende de uma forma muito errada. Os professores forçam a gente a memorizar um monte de fórmula que não serve para nada, mas no fim do dia o que realmente importa é você entender uma parte da teoria que é muito mais fácil. Muitas vezes é 10 vezes mais fácil do que você entender aquela fórmula, memorizar e tentar aplicar uma coisa que você realmente não entende. Na área de dados, a parte positiva aqui é que o seu aprendizado de estatística, se você fizer um trabalho bem feito ali e balancear bem o seu aprendizado, o seu trabalho ali na parte de dados, você vai aprender estatística de uma forma natural. Então, assim, a parte de estatística que você vai aprender no início, ela é muito mais simples do que você imagina. Quando você chegar no nível mais avançado, você vai estar tão acostumada com o dia a dia ali de um analista de dados, utilizando ferramentas para aquilo e envolvida nos problemas do dia a dia, que vai ser muito natural. Você vai buscar a solução não porque você tem que aprender, porque um professor te falou que você tem que memorizar coisas, mas porque você tem que aplicar isso no dia a dia. E aí, seu conhecimento básico de estatística e de outras ferramentas, falando com outras pessoas, vai te forçar a buscar outros conhecimentos específicos para aquilo que você tem que fazer. Então isso deixa tudo muito mais fácil. Acredite, essa parte de estatística é um dos mitos mais fortes aí que existem no mundo de hoje. Muita gente deixa de entrar na área de dados por medo da matemática. Matemática não é difícil assim. Tudo pode ser muito difícil ou muito fácil também. Ou seja, a matemática super complexa, super avançada, ela é muito menos relevante do que você imagina por uma porta de entrada. É claro que no longo prazo você vai precisar, principalmente para um cientista de dados. Mas uma coisa que está conectada ali, e é sim super importante, muita gente deixa
de aprender, deixa de focar nessa parte, é o pensamento crítico. Pouca gente sabe o que isso significa, na verdade. Inclusive eu já fiz vídeos aqui explorando esse assunto. Quando a gente pensa em pensamento crítico, eu até gosto de falar sobre pensamento analítico, que está muito próximo disso, e eu gosto de um exemplo clássico aí, que é o seguinte. O que é um pensamento analítico? O que é uma decisão analítica? Que vai te ajudar a entender o que é um pensamento dentro de uma empresa. Quando você vai comprar uma balinha, sei lá, você olha aquela balinha, aquele doce ali, isso te faz, às vezes, geralmente comprar pela emoção. Você vai lá, pela emoção, você compra. Mas quando você vai comprar uma coisa mais cara, por exemplo, uma televisão, ou um carro, ou uma casa, geralmente você vai listar as opções que você tem no mercado e vai comparar algumas variáveis. Então a principal variável aí, dependendo do caso, vai ser o preço, o tamanho, as qualidades que aquele produto tem, se comparado a outros, se a marca uma marca é melhor que a outra. Ou seja, antes de fazer uma compra, você está analisando aquele produto específico ou aquela lista de produtos e tomando uma decisão analítica. Você está analisando o que você tem disponível ali. Estou simplificando para você entender o que tende a não acontecer numa empresa. Uma pessoa que não tem um pensamento crítico, não tem um pensamento analítico, ela tende a tomar decisões baseadas no impulso. Isso acontece bastante. Você vê inclusive pessoas num cargo super alto, CEOs, tomando decisões simplesmente baseadas no impulso, principalmente quando você está ali sob pressão. Então, o que eu te recomendo fazer é sim buscar literatura sobre isso. Tem muito livro que fala sobre esse assunto e vivenciar, realmente tentar resolver problemas reais do dia a dia. Tem informações que te ajudam, tem essa da Google que eu sempre falo aqui, tá aí na descrição. Isso vai te ajudar a ter um contexto melhor das coisas. Então isso vai inclusive te auxiliar na hora de resolver um problema, ao invés de simplesmente encarar o problema e já buscar uma solução de cara. Isso vai te ajudar a entender um fluxo ideal ali de uma análise de dados, que é basicamente você listar o problema primeiro, quebrar esse problema em partes, entender o que está acontecendo primeiro. Então, assim, são vários, na verdade, assim, eu não vou delongar aqui, mas assim, são várias etapas antes de você pensar em uma solução. Você primeiro tem que entender se é um problema somente causando, entender qual que é o impacto de cada um desses pequenos problemas dentro dessa equação, e aí depois disso você começa a pensar em solução. Então, esse é um erro que eu vejo bastante acontecendo nas empresas, inclusive muito profissional com muito tempo de experiência toma essa decisão equivocada de tentar resolver um problema partindo da solução, ao invés de partir pelo problema e analisar qual que é a importância daquele problema, qual que é o impacto desse problema. Espero que esse exemplo tenha te ajudado a entender o que significa esse pensamento mais analítico e como que isso pode te ajudar no dia a dia. É claro que tem momentos que a gente não vai ter os dados ali suficientes para tomar as decisões. Então, essa experiência nossa vai ajudar também. Então, na verdade, o profissional perfeito, que eu costumo até falar para muita gente, assim, é você buscar o seu equilíbrio para aquele determinado assunto, para aquele determinado problema. Qual que é seu equilíbrio entre um lado analítico e um lado mais baseado nessa experiência que você adquiriu com o tempo? Esse vai ser um profissional que provavelmente vai achar uma solução mais ótima para aquele problema. Porque o cara também que é muito fechado para a parte analítica, geralmente esse cara tem uma dificuldade ali de utilizar a criatividade ou problemas anteriores ali, ou alguma experiência que faria alguma diferença muito mais relevante. Porque nem sempre você vai ter os dados ali ideais. Geralmente você não vai ter os dados ideais para aquele problema específico. E o próximo ponto é a falta de planejamento. Então, um profissional que não tem planejamento ou até mesmo aquela ideia dos diferentes caminhos que existem para se tornar um analista, cientista de dados, engenheiro de dados, esse profissional ele acaba se perdendo pelo caminho, pela quantidade de conhecimento técnico e não técnico que geralmente um profissional para entrar no mercado e para se desenvolver no mercado tem que ter, e por saber mesmo realmente qual que é o passo a passo para mim. Sabendo disso, inclusive eu despriorizei outros projetos para focar nesse aqui. Não vou falar desse livro porque eu já falei algumas vezes. No próximo vídeo eu falo mais sobre esse livro. Se você não comprou ainda, pelo menos busque aí na Amazon, que é um livro que pode mudar a sua vida, para você que quer entrar na área principalmente. Então, o planejamento, entender os caminhos distintos que existem hoje em dia, inclusive, principalmente pelas mudanças de tecnologia, inteligência artificial, e hoje, inclusive, as empresas não estão considerando tanto assim o primeiro ponto lá atrás da formação. Existem caminhos hoje que são mais rápidos, mais eficientes do que outros. Então saiba quais são os caminhos e planeje pelo menos aí seus próximos 6 meses. Eu não tô falando aqui que você tem que saber o que você vai fazer exatamente daqui 2, 3 anos. É muito difícil o profissional, é muito raro o profissional já saber exatamente o que ele vai fazer, porque você vai aprendendo as coisas e isso vai abrindo novas portas e abrindo também o leque
de saber que as coisas existem. E ao saber que novas coisas, novas oportunidades existem, novos conhecimentos existem, você pode muito bem mudar o seu caminho. Mas então pelo menos saiba aí o que você vai fazer nos próximos 6 meses planejando. E aí, combinado a isso também, que é o próximo ponto, é essa combinação de botar um peso ideal aí entre a parte técnica e a parte mais prática. Então quando eu falo parte técnica, é o conhecimento técnico, é buscar aprender sobre conhecimento técnico, mas saber utilizar na hora certa a prática também. Então o que eu vejo acontecendo bastante, é o que mais acontece geralmente, é o profissional colocar peso demais no lado técnico, de sair estudando, aprendendo um monte de teoria, não aplicar isso no dia a dia, aplicar somente aí informações no máximo, e aí não só o profissional acaba esquecendo aí no longo prazo sobre esse conhecimento, mas também ele tende a não crescer na carreira porque ele não vai adquirir experiência, que hoje em dia é sim o que mais traz diferencial para um profissional. Tanto é que muita gente reclama falando que as empresas preferem profissionais com mais experiência. E aí é o ovo e galinha, como é que eu vou entrar numa empresa se eu não tenho experiência ainda? Então é justamente isso, busque já no início da sua carreira adquirir a experiência, que seja de graça, no estágio, num cargo que você considera que seria mais baixo para você. Se você precisa adquirir experiência para colocar no currículo ou para realmente colocar essa informação que você está aprendendo na teoria dentro da sua cabeça e saber que você está conseguindo aplicar isso no mundo real, faça isso. É um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua carreira de dados. Não só de dados, mas qualquer coisa relacionada à tecnologia. Eu vejo esse desafio aí. Muita gente fica aprendendo programação, mas não sabe. Na hora de resolver uma coisa, de criar um produto real ali, a pessoa não sabe como fazer. Na hora de trabalhar com outras pessoas, com outros profissionais, utilizando o GitHub ou qualquer outra ferramenta, o profissional não sabe como fazer também. Então, priorize buscar esse equilíbrio aí ideal, e o equilíbrio ideal vai ser o equilíbrio ideal para você. Cada pessoa vai ter seu próprio equilíbrio. Porque é verdade também que muita gente tem uma certa aptidão, uma certa facilidade para a parte teórica, enquanto outras têm uma facilidade maior para entender como é que o mundo corporativo funciona, como é que os problemas do dia a dia funcionam. Então busca aí o seu equilíbrio, e dá para você saber, cada pessoa tem seu próprio termômetro. Você vai saber que você vai sentir uma fraude em alguns momentos, e isso te ajuda a buscar mais conhecimento em uma dessas esses dois caminhos aí. E o último ponto, a última habilidade que você precisa ter para se tornar um bom analista, cientista de dados, é a resiliência. Então, eu sei que parece um papo de coach, mas acredite, esse é o fator que mais faz as pessoas desistirem dessa carreira. Eu fiz um vídeo, inclusive, desenhando a trajetória de uma carreira aí de uma pessoa que está entrando na área de dados. Assista esse vídeo, se eu achar ele eu coloco aí na descrição, coloco nos comentários inclusive, que é um dos vídeos mais importantes do canal. Muita gente mesmo desiste por falta de resiliência, por falta de não pensar no longo prazo, de realmente, assim, é um assunto até polêmico, eu trago de vez em quando no canal, e é o seguinte: as redes sociais de hoje, o mundo de hoje, a facilidade que a gente tem para assistir um filme que a gente queira assistir, ou acessar qualquer tipo de informação que a gente queira ver, ou tudo que a gente queira comprar hoje está muito fácil. Quer pedir no iFood, você acha qualquer tipo de comida que você imaginar, que há 20, 30 anos atrás era praticamente impossível achar dentro de uma cidade, dependendo da cidade. Isso está deixando as pessoas cada vez mais preguiçosas e sem resiliência. Então, se você tiver a resiliência, você vai ter sim um diferencial na área de dados, em qualquer outra área, mas principalmente na área de dados, porque, como eu já comentei, a área de dados demanda muito conhecimento. Não é à toa que eu cito tanto conhecimento técnico e não técnico aqui. Existem sim alguns caminhos diferentes para chegar no sucesso nessa área, mas no fim do dia vai ser uma combinação de conhecimentos técnicos, não técnicos e experiência. Então, se você não vai atrás de ter essa resiliência, não tem essa paciência de conseguir atingir seus objetivos, na hora que você falha uma vez, aplica para uma primeira vaga e não passa, você já desiste e pensa em outra carreira, é muito provável que você não vá se tornar um analista de dados, um cientista de dados, não vai ter sucesso nessa área. Então, assim, eu realmente recomendo que você, se você não tem isso, você repense sobre a sua carreira. Existe muita carreira por aí. A de dados, eu posso te garantir que é uma das mais chatas nesse sentido, pela quantidade de conhecimento que você precisa ter. Porque não é um conhecimento simplesmente técnico que você vai passar a aplicar no dia a dia. Vão ser vários conhecimentos técnicos, não técnicos, e experiência, e gambiarra, e aprender com outras pessoas, e tentar adaptar uma indústria em outra. São várias coisas, você precisa de resiliência para isso. Se você não tem resiliência, se você quer ali
uma coisa que seja muito mais previsível, que você aprendeu aquilo e você pode passar a aplicar no dia a dia, talvez esse mundo não seja para você. E eu sei que o que o pessoal vende aí, cursos falando online aí no YouTube, é o contrário disso. É que se você fizer um curso aí de 3, 6 meses, você vai estar preparado para qualquer desafio. Isso é mentira. Não acredite nisso. Se você não tem resiliência, se você não tem essa paciência toda aí de que na hora que você falhar, você vai ter que buscar outro caminho, voltar lá atrás, pensar, cara, será que esse caminho que eu escolhi é o correto? Será que essa ferramenta ela realmente é útil? E questionar suas próprias decisões. Muitas vezes mudar de ideia sobre uma coisa que você acreditava há poucos meses atrás. Se você não tiver isso, se não tiver aberta a isso, provavelmente essa carreira não é para você. Espero que o vídeo tenha sido útil. Deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Meu nome é Danilo, um abraço e até o próximo vídeo.